E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo de Bleach, e dessa vez comentando sobre os 3 últimos episódios da terceira parte da Guerra Sangrenta de Bleach, e que assim, foram episódios que tivemos bastante destaque, não só para os capitães Kurotsushi e Kyoraku, mas também para suas tenentes que acompanham ele, e que tiveram bastante foco nesses últimos episódios, como eu comentei anteriormente. Tivemos flashback das duas personagens, assim, tivemos o passado das duas personagens, desde quando elas eram crianças, e assim, a Nemo, para quem se lembra, é uma criação do Kurotsushi, e tivemos bastante foco nessa parte, porque é uma criação, uma alma artificial que ele criou, e que tem bastante foco no passado dela e no porquê ela ser importante para o Capitão Kurotsushi, e que foi uma parte bem interessante de acompanhar, assim como acompanhar o passado da Nanao, e que envolve o Kyoraku, o seu irmão e também a esposa dele, que é a mãe da Nanao, e que foi uma parte bem interessante para alguns e nem tanto para outros, porque assim, essa parte que tem um foco na Nemo e na Nanao é uma parte que boa parte da fandom de Bleach não curtiu no mangá, porque assim, é muito coadjuvante. Fora elas, tem vários coadjuvantes que tem foco no mangá, que tem foco nessa Guerra Sangrenta, e que é uma reclamação por parte dos fãs de Bleach, porque é um foco em coadjuvantes que não tem tanta importância, e que se não tivesse essa parte não faria diferença alguma, porque assim, realmente, se você for ver a parte delas, não tem tanta importância assim, você consegue contornar de outro jeito sem dar foco para elas, mas que foi uma parte que teve no mangá e que foi seguido à risca no anime, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja do anime de Bleach ou de outros animes e mangás que eu vou trazer aqui no canal. Então bora lá, e começando com o episódio número 9, que começa com o confronto entre o Capitão Kyoraku e o Lily, que é o Stern Eater da letra X, e que é esse atirador de elite aí que está causando terror em todo mundo, porque ele começou esse confronto aí atirando em vários Shinigamis e ninguém sabendo de onde está vindo o ataque, até que o Capitão Kyoraku acaba achando ele e se virando de frente para ele. Só que no momento que ele acabou se virando, aconteceu isso aí, ele acabou sendo atingido pelo Lily, e que assim, foi uma coisa que chocou todo mundo, porque do nada o Capitão Geral, o Comandante Geral, foi atingido no peito. Então assim, é uma coisa de se preocupar, mas nem tanto assim, porque o Comandante Geral, ele não vai ser derrotado de uma forma tão precoce assim, então você sabe que ele não foi derrotado. E logo depois todo mundo, inclusive o Lily, começou a extrair uma certa parte, em que começamos a ouvir uma certa voz de fundo, e que logo depois apareceu o Kyoraku por trás dele e falando a seguinte frase: Daruma-san tropeçou, e que isso aí na verdade é de uma parte de uma brincadeira que envolve a sua habilidade, que envolve a habilidade da sua Zanpakuto, e que foi assim que ele conseguiu chegar por trás do Lily. E bom, logo depois mostra que a Nanao também seguiu o Kyoraku, mas logo depois ela voltou para o pessoal para avisar os demais que eles vão ficar por ali. E bom, como eu disse antes, o Kyoraku conseguiu chegar por trás dele por conta da habilidade que ele tem com a sua Zanpakuto, a habilidade de fazer brincadeiras virarem realidade, brincadeiras de criança, e que para começar o jogo, o Kyoraku ele tinha que visualizar a Heiatsu do Lily, ou seja, ele tinha que visualizar o ataque dele, visualizar a pressão espiritual dele indo em direção a ele, e foi assim que ele conseguiu localizar ele. E para que ele conseguisse tocar o Lily antes que ele o visse, ele percorreu pela trajetória da Heiatsu do golpe do Lily, enquanto ele via uma ilusão do Kyoraku. Só que assim, entre aspas, uma ilusão, porque na verdade não era uma ilusão do Kyoraku, porque logo depois o próprio Kyoraku explica que na verdade não era uma ilusão e sim ele mesmo. Ele explica sobre uma habilidade usada em batalha de forma consciente para poder enxergar o seu adversário, e que quanto mais focado na batalha você está, mais você depende dela e não de seus olhos, e por isso que ele confundiu com uma ilusão, porque ele estava tão dependente dessa habilidade que o Lily não viu o Kyoraku com seus olhos, e por isso que ele acabou meio que vendo uma certa ilusão. E o próprio Kyoraku explica que ele solidificou sua própria Heiatsu e deixou ali para confundir o Lily. E bom, o Lily fica duvidando disso porque ele fala que ele não seria enganado dessa forma, só que ele acaba recebendo a seguinte resposta do Kyoraku: quem você acha que eu sou? Eu sou o comandante geral das 13 divisões, Kyoraku Shunsui. E bom, essa parte foi de arrepiar, o Kyoraku ia assumindo a responsa, sendo imponente e mostrando quão fodão ele é, e ele é um capitão muito forte mesmo. Essa batalha foi para mostrar mais disso mesmo. E bom, logo depois mostra a Nanao avisando o pessoal que eles vão ficar por ali, só que é um questionamento do grupo sobre os dois ficarem por ali, e esse capitão já aceitou a decisão deles, e ele acaba fazendo a seguinte pergunta para o grupo, perguntando para eles o que eles acham que o Kitagi diria nesse momento, e que ele acabaria dizendo que se o Kyoraku disse que ele vai ficar bem, então ele vai ficar bem sim, e que é uma coisa que todo mundo concorda. E logo depois tem mais uma coisa para complementar, porque ele acaba falando que se fosse o velho Gin Hyuzai que tivesse ficado para trás,
ele também falaria para eles seguirem sem ele, até porque carregar nos ombros a vida de seus subordinados é o trabalho do comandante geral, e que logo depois voltamos para a luta entre Kyorako e o Lily e mostra mais o poder do Lily, e é mostrado que o poder dele penetra tudo e não adianta se esquivar, assim como vimos anteriormente. E bom, a batalha deles foi uma batalha intensa, e que você vê que o Kyorako parece meio que estar no controle, porque você vê o Lily assim dando uma dificuldade para o Kyorako, mas você não vê o Kyorako com uma certa dificuldade em se esquivar, porque assim, a gente vê o Lily parecendo que pegou o Kyorako com seu golpe, só que no final vemos que o Kyorako ele estava em outro local por conta da sua habilidade, que na verdade eles estão na brincadeira, na habilidade de brincadeira do Kyorako, e toda vez que o Lily acerta o Kyorako, na verdade é uma ilusão, ilusão não, né, como eu disse anteriormente, é o próprio Kyorako, só que na verdade é só a Heiatsu, ele solidificou sua Heiatsu, e por isso parece que o Lily às vezes acerta ele, só que na verdade no final não é o próprio Kyorako. E bom, o Kyorako ele tá dando um certo trabalho para o Lily ali, e o Lily tá sem paciência já, e logo depois o Kyorako, ele acaba projetando várias sombras em volta dele, e que é uma coisa que acaba complicando, porque antes ele já tava com dificuldade, mas agora tá mais difícil ainda para o Lily achar o próprio Kyorako. E bom, como eu disse antes, toda hora o Lily achava que tinha pegado o Kyorako, só que no final não tinha conseguido atingir ele. E logo depois temos uma frase bem interessante do Kyorako, abre aspas, o assustador de brincadeira de crianças é que você não sabe exatamente quando e qual jogo está prestes a começar, não importa o quão desinteressado esteja, assim que elas o pegam pela mão, está tudo acabado, você fará parte do jogo até morrer. E logo depois dessa parte mostra o Kyorako cortando a arma do Lily, só que não adiantou de nada porque logo depois o Lily fez a sua arma crescer com seu poder, então ele consegue mudar a arma com seu poder, não adianta ele cortar a arma do Lily. Só que nessa parte o Lily acabou cometendo um erro, porque ele estava tão concentrado na sua arma que ele acabou se distraindo por um certo momento e quase foi pego pelo Kyorako, porque assim, ele não podia tirar os olhos do Kyorako, porque senão ele ia sair da sua frente e enganar o Lily, e foi uma coisa que ele acabou fazendo com o Lily. E logo depois mostra o Kyorako com vários clones de sombra dele, e que no final o Lily acabou sendo atingido pelo Kyorako, só que não adiantou de nada porque a batalha ainda não acabou, porque logo depois o Lily acabou mostrando seu verdadeiro poder. Só que antes disso, ele deu uma certa explicação do porquê ele meio que segura nas batalhas, porque logo depois mostrou porque o Lily fica só com o olho aberto, e que ele acabou falando que durante essa batalha ele abriu seus olhos 3 vezes, só que ele acaba explicando que na verdade era permitido que ele abrisse seus 2 olhos somente 2 vezes, porque caso ele abrisse 3 vezes, ele ficaria toda hora com seus 2 olhos abertos, e que no final ele ficaria muito apelão e muito mais forte. E bom, nessa parte, ouvindo o que o Lily disse, o Kyorako acaba brincando com ele, falando então para ele fechar os 2 olhos, para ele não ficar com os olhos abertos, e que é uma coisa que é já esperada pelo Kyorako, porque o Kyorako é muito brincalhão. Ele acaba explicando também como ele foi o primeiro Quinch a receber os poderes da sua majestade, e logo depois ele acaba ativando aquela forma Volt Stern Reach, e que dá asas a ele e deixa ele muito mais forte. Só que a forma dele não deu só asas a ele, porque acabou dando uma nova forma, uma forma bem estranha na verdade, porque foi essa forma que ele ficou no final, e que é uma forma bem estranha, e durante a batalha fica mais estranho ainda, assim. Essas 2 batalhas que tivemos nesses 2 últimos episódios, nesses 3, 4 últimos episódios, os nossos adversários ali que enfrentaram o Capitão Kurotsushi e o Capitão Kyorako tiveram formas bem bizarras durante a batalha, assim. Você não entende o que está acontecendo aí com eles, porque é bem bizarra a forma que eles ficam aí. Só que mostra que essa forma dele foi além de aparência, porque ele ficou muito mais forte, porque no final o Kyorako ele não conseguiu se mover, e logo depois ele foi atingido pelo Lily. E bom, agora ele foi atingido pra valer e ele está muito ferido. E bom, ele está tentando se esconder atrás dos prédios, só que o Lily consegue encontrar ele. Só que o Kyorako ele já estava meio preparado, porque ele já tinha um golpe para usar contra o Lily, que é esse aí, o Hadou número 78, o Zangerin, e que foi um Hadou muito forte que o Kyorako usou agora contra o Lily, assim como o Aizen usou na Soul Society, só que não adiantou de nada, porque o Lily não foi ferido com esse Hadou. E bom, nesse episódio, temos um leve foco no Ichigo e naquele Quinch que estava correndo do Green Hole, só que não é nada demais, não mostra em detalhes a batalha deles, só mostra eles reagindo à batalha do Kyorako com o Lily, porque tem uma certa parte em que eles acabam se surpreendendo, e que é logo depois dessa cena aí, porque logo depois mostra que o Kyorako voltou para o início, da onde eles chegaram aí nesse local, para finalmente usar a sua Bankai contra o Lily, e que foi uma coisa que surpreendeu todo mundo, porque do nada mudou o local do cenário inteiro, e foi uma coisa que ninguém estava entendendo, mas sentiu a presença, sentiu a Heiatsu do Kyorako. E bom, foi bem engraçado ele ativando essa habilidade, porque do nada rolou um Yo ali que lembra bem um jogo de luta. Se for pensar bem, as habilidades dele se resumem a jogos mesmo, só que isso aí não importou para o Lily, que acabou tirando e destruindo uma certa parte do local, e que ele acabou falando que ele não sabe sobre a Bankai do Kyorako, mas que ele fala que é só derrotar o portador dela,
que resolve as coisas. Só que logo depois ele acabou sendo surpreendido com várias feridas aparecendo no corpo dele, e que foi uma coisa que ele não entendeu porque ele não tinha sido atingido pelo Kyoraku. Só que logo depois vem a explicação do Kyoraku, porque ele acabou falando que agora eles estão compartilhando as suas feridas, ou seja, as feridas que o Kyoraku ele teve na sua batalha agora estão também com Lily, e que essa parte é o primeiro ato da Bankai do Kyoraku, e que no segundo ato o Kyoraku ele acaba explicando a história de um certo homem que se arrependeu de ferir seu adversário e desabou no chão de vergonha, e que no final ele acabou sofrendo com uma doença incurável, e que nessa parte várias manchas acabam aparecendo no corpo do Lily. E bom, logo depois temos o terceiro ato, que foi um ato aí que acabou complicando as coisas para o Lily, porque no terceiro ato ele acaba se afogando nas águas até que a sua pressão espiritual seja consumida. E bom, ele até tenta escapar, só que não conseguiu. E bom, logo depois temos uma parte que foi uma surpresa e alguns não entenderam, assim, alguns não sacaram ainda quem é a personagem que apareceu, porque logo depois apareceu essa personagem conversando com o Kyoraku. E bom, para quem não está tão ligado assim com o anime de Bleach, ou não se lembra quem é essa personagem é nada mais nada menos que a manifestação física da Bankai do Kyoraku, e que acaba aparecendo no meio da batalha e conversando com ele. E bom, é bem engraçada a interação dos dois ali, que eles ficam conversando e até quase se matando ali, e que muitos não entendem o que está acontecendo, até porque só o Kyoraku pode ver ela. Tanto que logo depois o Lily acaba voltando para a batalha, ele fica achando que o Kyoraku ele estava caçoando dele, porque ele estava conversando sozinho. Só que não é nada disso, porque ele estava conversando com a sua Bankai. E logo depois ele acaba indo para cima do Kyoraku. Só que temos o ato final, que nesse ato final o Kyoraku ele acaba cortando a cabeça do Lily e acabando com essa batalha, pelo menos por hora, porque ainda não acabou essa parte. E que assim, é uma parte que continua no último episódio dessa semana, no episódio número 11, porque foi intercalado, foi o Capitão Kurotsushi, depois o Capitão Kyoraku, depois o Capitão Kurotsushi, depois o Capitão Kyoraku. Então o próximo episódio desse episódio que eu vou comentar agora é o Capitão Kurotsushi, e que esse nono episódio acabou com o Kyoraku descansando no colo da sua Bankai, e como o próprio disse, nada mal, porque olha onde ele está descansando, ele quase perdeu outro olho agora. E assim, é uma parte cômica aí que eles colocam no meio da luta do Kyoraku, porque é bem do personagem mesmo, e o episódio acaba com ela falando para ele que ela está feliz por ele ter ganho essa batalha, e logo depois ele vai falar uma coisa, só que não foi complementada, e que isso vai ser mostrado no episódio número 11, só que antes disso temos que comentar sobre o episódio número 10, e que envolve a batalha entre o Capitão Kurotsushi e o Pernidas, que é outro Quinch ali, que na verdade é o braço esquerdo do Rei das Almas, que foi uma baita reviravolta, que ninguém esperava que era o braço esquerdo do Rei das Almas, e que foi uma grande surpresa e uma grande felicidade para o Kurotsushi, que pode ser uma cobaia muito diferente, uma cobaia bem inusitada, e que assim, todo mundo sabe que essa batalha não acabou, porque ela continuou no episódio número 10. Então, na verdade, o Pernidas, que é a mão esquerda do Rei das Almas, ela não foi derrotada pela Bankai nova do Capitão Kurotsushi. E logo depois foi mostrado isso, porque a mão esquerda acabou destruindo por dentro a Bankai do Capitão Kurotsushi, aquela criatura que foi criada pela Bankai dele. E era uma coisa de esperar, porque é pra ser um adversário bem mais forte, tá? Porque é relacionado diretamente com o Rei das Almas. E que esse ser aí se proclama um Quinch, ele se proclama mesmo um Quinch. E que é uma coisa que o Capitão Kurotsushi ele dá risada, porque ele está vendo uma parte do Rei das Almas se proclamar um Quinch, e que ele acha uma coisa ridícula por parte dele. Só que tem uma certa parte nessa batalha que o Capitão Kurotsushi ele acaba notando, porque o Pernidas ele parece ter uma outra personalidade. Na verdade, parece que ele está mudando ao decorrer dessa batalha, porque do nada ele mostrou uma personalidade, uma atitude, assim, uma fala bem diferente do normal. E ele não sabe se na verdade ele está recuperando as suas memórias de Rei das Almas ou se na verdade ele está evoluindo. Mas é mostrado que ele está muito mais forte, tanto que o Capitão Kurotsushi agora está com problemas. E que no final ele acabou tendo que ser salvo pela Nemo, a sua assistente. E é uma coisa que ele não gostou, porque ele não quer que a Nemo corra perigo. E que assim, se você não sabe o porquê, é porque a Nemo é a obra-prima dele. É a caçadora, é a ceifadora de almas artificial que ele criou. E é a obra-prima dele porque ela chegou ao estado que ele nunca tinha chegado antes, porque ele tentou várias vezes, tanto que logo depois ele chamou de Nemo número 7. E logo depois ela mostra que na verdade ela só queria entregar uma certa injeção para ele, que regenera o corpo dele. E bom, os dois acabam formando um plano em que quando o Capitão Kurotsushi ele vai borrifar um anestésico no Pernidas, a Nemo ela vai aplicar uma substância em uma das flechas do braço esquerdo, porque está conectado com os nervos dele. E a intenção deles é que através dos nervos que eles consigam
conseguiu coagular o sangue do Pernidas para conseguir matá-lo, e logo depois mostra ela injetando a substância, só que não adiantou de nada no final, porque logo depois ele cortou o dedo que estava conectado com a flecha, que estava conectando aquele nervo ali da flecha até o braço dele, e logo depois mostrou que o braço, ele acabou evoluindo com a batalha com o Capitão Kurotsuchi e também com a batalha com o Zaraki, e mostra que vai dar ruim pro Capitão Kurotsuchi e também pra Nemo, porque os dois não vão aguentar esse braço agora que ele adquiriu conhecimento, agora que ele evoluiu através dessas batalhas, e agora vai dar ruim para o Capitão Kurotsuchi. Só que antes disso tivemos o passado da Nemo, porque logo depois mostrou uma lembrança dela de quando ela era criança e mostrou que tivemos várias Nemos, assim como eu disse antes, tivemos várias Nemos antes dela, até porque ela é a Nemo número 7, e que assim, então tivemos a Nemo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, e foi mostrado que elas não deram certo com essa atual, porque antes do Capitão Kurotsuchi ele não conseguia nem formar um órgão, e bom, as últimas 3 até que ele teve um certo sucesso, porque na quinta Nemo, se eu não me engano, ele conseguiu fazer sua Bankai e ser promovido a capitão, só que logo depois na sexta e na sétima ele conseguiu uma melhora, principalmente na sétima, porque ele conseguiu finalmente ultrapassar a expectativa de vida que ele tinha antes para ela, e por isso que ela é a obra-prima dele, a Nemo número 7, a Nemo atual é a obra-prima dele, e por isso que ele se importa tanto com ela. E bom, é mostrado nessa parte que ela gostava de ser chamada de Nemo número 7 e quer saber do porquê o Capitão Kurotsuchi não chama ela mais assim. E bom, ela acaba perguntando para o assistente dele do porquê ele não chama ela mais desse nome, e que ele acabou dando o chute dele e que provavelmente é isso aí, porque ele acabou falando que criar um ceifador de alma artificial é o sonho do Capitão Kurotsuchi, e que ele acaba falando que enquanto ela vive e vai crescendo, ele vai vivendo o seu sonho. Então ver ela crescer, ver ela evoluir é o sonho dele, é o que ele mais quer, e que ele acabou parando de chamar ela de Nemo número 7, porque ela é a maior criação dele, é impossível que ela não consiga evoluir, e que logo depois voltamos para a batalha, em que tivemos a surpresa com a Nemo, porque do nada ela acabou ativando uma certa habilidade, que fez com que ela salvasse o Capitão Kurotsuchi e destruísse a mão do Pernidas, e que assim, foi uma coisa ali que o Capitão Kurotsuchi não está acreditando e não sabe do porquê ela está fazendo isso, e que é uma coisa que o Capitão Kurotsuchi não aceitou, porque não queria que ela se envolvesse na batalha dessa forma, e quer saber também do porquê desse poder, e que ela acabou explicando que ela aumentou o poder dela perto do limite antes do ponto crítico dela, e que é uma coisa que ele não queria porque é quase uma autodestruição que ela está fazendo. Só que a Nemo acabou falando para ele que proteger ele é a missão dela, só que é uma coisa que ele não aceita e fala para ela que a missão dela é viver e crescer, protegendo, e que ela quer mostrar para ele o quanto ela cresceu protegendo ele, e que logo depois ela acabou usando um ataque muito forte de perto e que acabou destruindo essa mão. Só que isso não foi suficiente, porque no final os restos da mão acabaram destruindo ela, e no final acabaram fazendo isso com ela, destruindo a obra-prima do Capitão Kurotsuchi, e que foi uma coisa que ele sentiu, deu pra ver que ele sentiu nessa parte, porque é a obra-prima dele, é o sonho dele, ela era o objetivo, o sonho dele, e no final ela acabou sendo destruída na sua frente. Mostra que ele realmente está em choque, porque ele está alucinando com esse cara, que é um Arrancar, que é um cientista também, só que é um cientista que o Capitão Kurotsuchi acabou menosprezando. Ele deu um sermão sobre perfeição, e é uma coisa que o Capitão Kurotsuchi parece ter caído agora, porque esse próprio cara está falando para o Capitão Kurotsuchi que ele caiu nessa parte de perfeição, porque ele achou que a Nemo era perfeita, era a criação perfeita. Só que agora que ela acabou sendo derrotada, ele está falando para o Capitão Kurotsuchi comemorar, porque ela não é perfeita, ela não é a perfeição que ele achou que ele tinha conseguido, e que na verdade é para ele agradecer o Pernida por ter esmagado a arrogância e a negligência dele, e que ele acaba falando para ele que no lugar dele, ele não pararia de rir. E logo depois temos essa parte do Capitão Kurotsuchi esmagando essa alucinação e concordando com ele, falando que ele não esperava ter que concordar com ele nessa parte. E logo depois fica mostrando o Pernida indo atrás dos restos da Nemo, e é uma coisa que o Capitão Kurotsuchi não liga, com exceção do cérebro dela, que vai ficar com ele, até porque ele pode fazer algo com o cérebro dela. E também tem um outro motivo, porque a Nemo, ela tinha um órgão de divisão celular acelerado dentro dela, e que é um órgão que pode sair do controle se não estiver junto do cérebro, e foi mostrado exatamente isso, ele saindo do controle e no final se autodestruindo, e finalmente acabando essa batalha. E bom, o Kurotsuchi ele está completamente acabado, ele está sem condições, e no final ele acabou sendo carregado pelos caras da divisão 11 que estavam ao lado dele, e no final eles acabaram levando o Kurotsuchi e o Zaraki para descansarem nas cápsulas e libertarem outras pessoas que estavam afastadas dessa guerra, que é o Hitsugaya e a Hangiko, que estavam afastados porque eles tinham zumbificados na parte passada da Guerra Sangrenta, que foram pegos por uma Quinch que zumbificou eles, e que agora eles estão de volta ativa, só que com uma vida menor. Eles tiveram sua vida cortada por conta da zumbificação
personificação, e que o Capitão Kurosushi conseguiu trazer eles de volta, só que com menos vida, só que é uma coisa que eles não podem reclamar, já que eles estão de volta e podem ajudar a Soul Society. Tanto que no final eles acabaram agradecendo o Kurosushi. E esse episódio acaba o Capitão Kurosushi feliz porque ele finalmente parece ter superado o Urahara. Ele acredita ter superado o Urahara com a criação da Nemo. Porque durante essa batalha mostrou que a Nemo, ela evoluiu muito. É uma inteligência artificial, é uma alma artificial que acabou, assim, tomando decisões por conta própria. Mostrou a evolução dela, como ela cresceu e se tornou uma alma própria. E agora ele quer ver a cara do Urahara da próxima vez que eles se encontrarem. Só que, assim, tem uma outra coisa que eu tenho que comentar aqui, que também vi também na Light Novel, que tem uma explicação do Kubo também. Porque, assim, se formos lembrar de uns certos personagens, de dois personagens que vivem ali perto do Urahara no mundo dos humanos, que são esses dois. E que também são almas artificiais, ou seja, o Urahara ele já tem envolvimento com a alma artificial há um tempinho já, e que o Capitão Kurosushi, eu não sei se ele tem conhecimento ou não, porque se ele não tem conhecimento e ele tiver conhecimento, eu acho que ele vai infartar, porque se souber que o Urahara já está envolvido com isso há muito tempo, que ele já criou, ele não vai aguentar, a não ser que esses dois aí, esses dois que eu estou mostrando na tela, sejam diferentes, não sejam exatamente igual a Nemo. Mas assim, o Capitão Kurosushi acredita que ele teve uma vitória e vamos deixar essa vitória para ele mesmo por enquanto, porque ele e a Nemo tiveram destaque nesse episódio e foram importantes nessa parte. E bom, o 10º episódio não acabou por aí, porque temos uma cena pós-crédito e que é focada nos Quinches que estão revoltados, e que é mostrado essas Quinches aí invadindo o palácio do Yahaba e que elas conseguem derrotar facilmente esses soldados. Só que no final é mostrado que tem alguma coisa estranha com eles, porque agora todo mundo está desse jeito e elas não entendem o porquê disso. E uma outra parte que também chamou a atenção nessa cena pós-crédito, que é esse Quinch, o braço direito do Yahaba, e mostra que ele desconfia do Ishida, mostra que ele tem uma desconfiança sobre o Ishida e fala para esse Quinch seguir ele. Só que no final ele acabou sendo interrompido pelo Busby, que acabou chegando e interrompendo a conversa deles, que quer tirar satisfação, porque ele foi deixado para trás também. E é uma coisa que vai ser focada mais à frente, porque assim, essa parte do Busby com o Hachivalto é uma parte que é mostrada antes da batalha com o Capitão Kurosushi com o Pernidas, e também antes da batalha do Kyoraku contra o Lily. É uma parte bem grandinha no mangá. Não sei se eles vão encurtar e mostrar nessa parte final, nessa terceira parte ainda, ou se vão mostrar na quarta parte. Mas que é uma parte que eu acho que eles vão dar foco. Eu acho que eles não vão cortar completamente. Devem cortar ou cortar certa parte ou outra, mas não vão tirar não. Vão deixar essa batalha, porque é uma batalha que é destaque no mangá e vai ser um destaque no anime também. Até porque estão focando muito nesses personagens. Mas agora vamos para o episódio número 11, e que continua aquela parte da batalha do Kyoraku contra o Lily, e que parecia que o Kyoraku ele tinha derrotado o Lily. E que assim, esse episódio temos várias lembranças do Kyoraku, da tenente dele, também sobre a Zanpakuto dele, a Zanpakuto dela, e que tem várias explicações sobre o passado dele também, e que envolve a família deles ali, porque foi mostrado o passado do irmão dele, da mãe dela, que tem muita coisa a ser explicada que eu vou explicar agora, e que é mais para dar um foco para a tenente dele. E que esse episódio continua daquela parte que o Kyoraku ele ia dizer algo para a Ohana, que é sua Bankai, a personificação dessa Bankai. Só que no final acabou acontecendo isso aí, ele acabou sendo atingido pelo Lily, e que parecia que tinha sido derrotado, mas não, agora ele está assumindo uma outra forma. E bom, durante esse episódio você vê a mesma coisa que o episódio passado, o Lily assumindo uma forma mais doida e mais bizarra do que nunca. E bom, não tem muito o que fazer, o Shunsui está muito acabado e o Lily está muito forte, e agora só resta fugir dele. E ele até tenta fugir do Lily, só que não adianta muito, porque ele consegue achar muito rápido o Shunsui, e até a sua Bankai falou para ele fugir dessa batalha, até porque ele deu tudo de si e não consegue mais fazer nada, e fala para ele dormir, porque vai levar ele para um lugar seguro. Só que no final ele acabou ouvindo uma voz chamando por ele, e no final foi mostrado que era Nanao, que estava chamando ele e pedindo a sua Zanpakuto, e falando para ele esquecer a promessa que ele fez com a mãe dela. E é uma coisa que já deixou ele surpreso, porque ele não sabia que ela sabia, que a Nanao sabia sobre a Zanpakuto dela e a promessa que ele fez com a mãe dela. Só que logo depois o Lily acabou chegando por trás dele e surpreendendo a Nanao, e antes que ele fizesse alguma coisa, o Kyoraku acabou despistando ele e escondendo os dois na sombra dele. E bom, eles acabam conversando sobre a mãe da Nanao e perguntando para ela desde quando ela sabe sobre a Zanpakuto dela, e também sobre a conversa que ele teve com a mãe dela, e que é uma coisa que ela sabe desde sempre. Na verdade ela sabe desde o início, e agora ele vai devolver a Zanpakuto da Nanao. E logo depois ele acabou explicando que a Ohana deu a luz a Okyo para esconder a Zanpakuto da Nanao. E bom, lembrando que a Ohana é a personificação da Bankai dele,
que é essa daí, que ela deu a luz a essa outra parte aí, essa outra personagem. E ela está escondendo a Zanpakuto da Nanao. E logo depois uma explicação a mais sobre a família da Nanao e da mãe dela, a família Ise. E ele acaba explicando que a família delas, a família Ise, é uma família matrilinear e que é uma família que só nasceram mulheres e que por conta disso as mulheres da família dela se casaram com homens de outras famílias. Só que foi explicado que todos morreram por conta de uma maldição que rodeia a família dela e que é uma coisa que a mãe da Nanao queria acabar, ela queria acabar com essa maldição e por conta disso ela acabou se casando com o irmão do Kyoraku, esse cara, para que eles pudessem acabar com a maldição da família dela. Só que no final acabou dando a mesma coisa, o irmão dele acabou morrendo e no final ela acabou tendo que voltar para a família dela e que no final ela acabou deduzindo que talvez o problema seja a espada da família dela, porque as mulheres assim, porque as pessoas da família dela não têm Zanpakutos próprias, na verdade elas herdam os Zanpakutos da família. Então a Zanpakuto que está com a Nanao agora na verdade era da mãe dela e também da sua antecessora, elas vão herdando a espada e agora está com a Nanao e é uma coisa que a mãe dela não queria que essa espada chegasse na Nanao, porque ela queria que a Nanao tivesse uma vida aí e não fosse rodeada pela maldição. E por isso que ela confiou essa espada ao Shunsui, ao Kyoraku. Ela queria que ele escondesse essa espada para que não chegasse nas mãos dela. E é uma coisa que foi mostrada que na verdade era uma coisa errada. Ela não poderia fazer isso, porque é um tesouro da família dela, é um tesouro sagrado não só da família dela, mas que é reconhecido pela Soul Society inteira. Tanto que mais à frente eu vou explicar que isso teve consequências. E bom, ela acabou entregando a espada para ele e que no final ela acabou entregando a Okio para esconder com ela. E bom, voltando para o presente, mostra que o Kyoraku não está querendo ceder a espada para ela, mas é uma coisa que a Nanao decidiu. A própria Nanao falou que ela quer isso mesmo, ela quer ficar com essa espada agora. A mãe dela decidiu proteger ela, mas a Nanao decidiu herdar essa espada, decidiu usar essa espada para poder lutar. E ela acaba comentando sobre a maldição que tem nessa espada, porque ela acabou falando no final que a pessoa que ela admira só sorriria e diria que esse negócio de maldição é uma coisa ridícula, e que essa parte é referência ao próprio Kyoraku, e que eu não sei se no mangá é diferente. Essa parte eu acho que é diferente sim no mangá, porque eu acredito que no mangá ela fala que é a pessoa que ela ama, não é a pessoa que ela admira, é a pessoa que ela ama. Eu tenho quase certeza disso. Depois eu vou reler e eu vou colocar aqui nessa parte, eu vou colocar na edição, a comparação. Se não for e eu tiver errado, eu comento aqui. Mas assim, eu tenho quase certeza que ela falou a pessoa que ela ama. E logo depois mostra ela aparecendo com a sua espada na sombra do Lily. Só que essa espada é uma espada diferente, porque ela é uma espada feita para cortar, é uma espada de rituais, na verdade, usada para rituais, que na verdade essa espada resiste ao poder de um deus e reflete o seu poder. Então essa espada não é para cortar exatamente, é para refletir o poder que tem o ser divino que você está enfrentando. E que durante a batalha temos mais lembranças da Nanao sobre o passado dela, que envolve a mãe dela, o Kyoraku, e mostra a lembrança dela de quando a mãe dela pediu para o Kyoraku ficar com a espada. Só que mostra não só essa parte, como também de quando ela viu o Kyoraku de novo e também quando ela entrou para a divisão dele. E mostrou que ela notou que o capitão dela é a pessoa a quem a mãe dela confiou aquela espada. E bom, foi mostrado que a Nanao não lutava com a espada. Na verdade, ela nunca pegou para lutar direito com a espada, até porque ela é uma pessoa que herda a espada, assim, é da família Ise, que é uma família que herda a espada, que é essa única espada, tanto que ela não conseguiu despertar a sua própria espada. Só que foi mostrado que ela se destacava por outras coisas e que ela era muito habilidosa, e foi por isso que ela foi chamada para a divisão dele. E logo depois voltou para a batalha e mostrou que ela conseguiu causar um dano no Lily. E bom, agora foi um dano mesmo, porque ele sentiu esse dano e viu que essa espada é perigosa para ele. E agora parece que ele está usando seu ataque final contra ela. E bom, ela não sabe agora o que fazer, porque ela deu um ataque nele, assim, conseguiu ferir, mas não surtiu tanto efeito. E agora ela está ferida e não sabe muito bem o que fazer também. E agora temos mais um foco no Kyoraku, porque mostra o Kyoraku dentro da sombra se recuperando, e que assim, como eu disse antes, aquela parte da mãe dela confiar a espada para ele, eu disse que teria consequências, e foi mostrado que teve consequências, porque foi mostrado que por conta da ação dela, de perder a espada, porque ela deu a espada para o Kyoraku, mas ela falou que perdeu a espada para o pessoal, para ninguém saber que ele estava com a espada, ela acabou sendo sentenciada à morte por perder um objeto precioso da família dela. E bom, obviamente o Kyoraku ele se culpou pela morte dela, porque ele estava com a espada, e se ele não estivesse com a espada, ela estaria viva até agora. E bom, ele acabou comentando
falando que todas as pessoas confiaram seus bens preciosos a ele e que ele não gosta de responsabilidade, ele não gosta desse fardo que dão para ele. E agora ele está pedindo para Nanau tirar o fardo dessa espada que ele estava carregando e deixe ele protegê-la. E é uma coisa que ele acabou fazendo no final dessa luta, porque ela estava bem segura de lutar contra o Lily, só que logo depois ele acabou aparecendo por trás para ajudar ela. E bom, ela foi até aí para apoiar ele, só que mais uma vez ele está apoiando e ajudando ela. E agora eles vão tentar contra-atacar esse super golpe do Lily, que é um golpe final com certeza, porque vai destruir tudo que está pela frente. E logo depois foi mostrado exatamente isso, esse golpe indo em direção a eles e destruindo tudo que está pela frente. Só que no final acabou mostrando que destruiu tudo que estava na frente, menos onde eles estavam, porque a espada dela acabou refletindo o golpe dele. E bom, como refletiu o golpe dele, é óbvio que ele tomou um baita de um dano, porque foi um baita do ataque também. Então é óbvio que ele acabou sofrendo as consequências e no final acabou sendo derrotado pelo seu próprio golpe. Então agora acabou a batalha contra o Lily, por enquanto pelo menos, porque no mangá temos uma parte extra aí que aparece um pouco mais do Lily, não né, aí nessa região, mas sim na Soul Society, aí que tem momento de outros Shinigamis lutando contra e que podemos ter no próximo episódio. Mas por enquanto nessa parte, essa batalha do Kyoraku e da Nanau contra o Lily acabou, essa parte aí acabou. Então a batalha aí dos capitães com as suas tenentes acabou nesse episódio, e que foi uma parte interessante de se acompanhar, foi uma parte que tem uma história aí por trás aí bem interessante de acompanhar, mas que para alguns não foi nem tanto assim, porque como eu disse antes, no mangá tinha uma baita reclamação da fandom de Bleach, de parte dos fãs de Bleach, sobre esse foco em personagens que não tem tanta importância. Se não tivesse esse foco na Nemo, na Nanau, não teria tanta importância assim, até porque não tinha uma história por trás aí durante o anime assim para ter um grande foco. Não, aí na Guerra Sangrenta começou a ter mais foco, aí começou a ser mais falado sobre os personagens, e que no final, nesses dois últimos episódios, eles deram um foco. Então assim, se não tivesse essa parte assim das personagens e fosse só o Capitão Kurotsushi lutando contra o Pernidas e o Kyoraku lutando contra o Lily, não teria diferença. Se não tivesse a parte delas, ninguém ligaria, até porque não são personagens tão importantes, mas quiseram dar importância no mangá e passaram do mangá para cá de forma igual, assim, igualzinho o mangá, e eles devem continuar adaptando igualzinho o mangá as outras partes que vamos ter foco em outros personagens que não tem tanta relevância assim, que não são tão importantes e que pode ser bem interessante para alguns, mas nem tanto para outros. Mas é uma coisa recorrente que vocês devem ver no próximo episódio e na próxima e última parte, que é a quarta parte, e que vai adaptar a última parte da Guerra Sangrenta de Bleach, e que vai ser bem interessante de acompanhar, até porque eles estão adaptando muito bem e melhorando o original, até porque eles estão adicionando partes que não tinha no mangá e também partes que tem na nova, se eu não me engano tem alguma coisa ou outra na nova de Bleach e que tá ficando bem mais interessante por conta disso, e estão dando um belo capricho nas partes das lutas e também os efeitos sonoros, que dá um up aí nas cenas de luta e que eu não tenho do que reclamar. Se essas partes aí não foi tão interessante por conta de um foco nas tenentes, se formos olhar para o conjunto do arco inteiro, tá muito bem adaptado. E eu espero que continue isso no próximo episódio e também na próxima e última parte da Guerra Sangrenta. E você, o que você achou desses dois confrontos que tivemos nos últimos episódios? Comente aqui abaixo nos comentários se você curtiu ou não e o que você espera para a reta final dessa terceira parte. Comente aqui abaixo nos comentários. E também deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui e falou!